Então, gente, bora aqui resolver a questão 6, tá? Resolver esse limite aqui, ó. Que até tá com a setinha. Então, para resolver esse limite, é só você resolver o limite de cada componente separadamente. Então, a primeira componente aqui, ó, vai ser o limite, certo? De t vezes e elevado a menos t, quando t tende ao infinito. Se você substituir aqui, onde tem t colocar infinito, você vai encontrar uma determinação do tipo infinito vezes infinito, beleza? E aí, o que acontece? É uma indeterminação ruim, nem L'Hopital não dá para aplicar. Então, vamos tornar essa indeterminação boa, aplicar L'Hopital, tá bom? Então, bora aqui, ó. Se você manipular essa equação, esse limite, na verdade, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter t que multiplica e elevado... Perdão, né? Não. Você vai ter t que multiplica 1 sobre e elevado a t. Por quê? Porque se você observar, esse t bem aqui está com expoente negativo. Então, eu posso fazer, inverter, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, o limite, certo? De t sobre e elevado a t. Agora sim, se você substituir onde tem t e colocar infinito, você vai ter a indeterminação infinito sobre infinito. E aí, pode aplicar o L'Hopital. Essa indeterminação é uma determinação boa. Então, você vai ter o seguinte, ó, o limite, certo? Da derivada de t sobre a derivada de e elevado a t, quando t tende ao infinito. A derivada de t, deixa eu repetir logo, o limite, né? A derivada de t é 1. A derivada de e elevado a t é o próprio e elevado a t, beleza? Quando t tende ao infinito. Agora, se você substituir, você vai ter 1 sobre e elevado ao infinito. E aí, e elevado ao infinito é infinito. E você tem aqui 1 sobre infinito, que vai ser igual a zero. Por quê? Porque você tem que pensar em limites. Eu estou pegando o 1 e dividindo por números cada vez maiores até o infinito. E quando eu faço isso, essa resposta aqui sempre ela vai tender, ela vai ir de encontro ao zero. Por isso que 1 sobre infinito é zero. Então, tá aqui resolvida a primeira componente, que é zero. Respostinha bem aqui em cima. Vamos resolver aqui a segunda. Vou resolver aqui, ó. O limite de t ao cubo mais t sobre 2 vezes t ao cubo menos 1, quando t tende ao infinito. Pronto, se você substituir, aqui onde tem t colocar infinito, vai dar essa indeterminação, ó, infinito por infinito, que é muito boa, porque você pode aplicar L'Hopital. Então, vamos aplicar aqui, ó, o limite, certo, da derivada de t ao cubo mais t, sobre a derivada de 2t ao cubo menos 1. Beleza? Então, quando t tende ao infinito. Derivando aqui, ó, esse t ao cubo, você vai ter o seguinte, ó, repetir logo aqui o nomezinho, né? Então, você vai ter 3t ao quadrado. E a derivada de t vai ser 1. Beleza. Sobre a derivada de 2t ao cubo vai ser 6t ao quadrado. Por quê? Porque 2t ao cubo vai ser o seguinte, ó. Esse 3 desce, então vai multiplicar o 2. E aqui no expoente eu tiro 1. Então vai ficar 6t ao quadrado. Derivadazinha aqui, fácil, né? Então, bora pra cá, ó. E a derivada dessa constante é zero, então seria menos zero. Mas não vamos colocar não, tá bom? Vamos deixar só assim. Se você substituir agora onde tem t, colocar infinito, você vai ter novamente essa indeterminação, infinito por infinito. Então, vamos aplicar novamente a regra de L'Hopital. Então, mais uma vez, L'Hopital, indeterminação boa, né, para L'Hopital. Então, aqui, ó, vamos repetir. Agora, a derivada de 3t ao quadrado mais 1 sobre a derivada de 6t ao quadrado. Beleza. Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar o limite, né? Agora, a derivada de 3t ao quadrado vai ser 6t. E a derivada de 1, né, a derivada da constante, é zero. Então, vai ficar só 6t aqui em cima.
A derivada de 6t ao quadrado vai ser, ó, 6t ao quadrado, né? Esse 2 desce, multiplicando, né? Pra cá, então vai ficar 6 vezes 2. E aqui no expoente vai diminuir 1, ó. Então vai ficar 12t, aí é elevado a quem? A 1. Porque esse 1 não precisa aparecer, né? Pra não saber que tá ali. Então vai ficar aqui, ó, 12t. Vamos substituir de novo, onde tem t, colocar infinito. Você vai ter aqui, ó, 6 vezes infinito sobre 12 vezes infinito, que vai dar infinito sobre infinito. De novo, vamos utilizar a regra de L'Hopital. L'Hopital de novo. Beleza? Então, vamos aqui, ó, o limite da derivada de 6t sobre a derivada de 12t quando t tende ao infinito. Aí você vai ter o seguinte, ó, o limite de a derivada de 6t é 6 e a derivada de 12t é o próprio 12, quando t tende ao infinito. Agora você tem aqui o limite da constante. E o limite da constante é a própria constante. Então, aqui seria 6 sobre 12. Mas vamos simplificar aqui por 6, para ficar mais bonitinho, né? Então, vai ficar 1 meio. Então, aqui, ó, a resposta desse limite é 1 meio. Pronto. Fizemos o limite da segunda componente. Agora, vamos para a terceira componente, tá bom? Vou fazer aqui, eu tô para não confundir vocês. Então, bora fazer aqui o limite, certo? De t seno de t de 1 sobre t. Quando t tende a quem? Ao infinito. Se você substituir aqui, você vai ter essa indeterminação, ó, infinito vezes o zero, beleza? Só que aí é uma indeterminação ruim. Então, vamos manipular essa equação aqui, né? Esse limite, para que fique numa indeterminação boa e a gente possa aplicar o L'Hopital. Então, bora aqui. Pensa comigo. Se eu pegar, ó, esse primeiro t, e transformar ele em uma divisão, ele vai ficar o seguinte, ó, seno de 1 sobre t dividido por 1 sobre t. Se você ver, eu não fiz nada, porque, ó, se eu pegar aqui, ó, seno de 1 sobre t e dividir por 1 sobre t, vai ser o seguinte, ó, repita a primeira, é uma divisão de fração, né? Então, vai ser o seguinte, ó, seno de 1 sobre t, aí troco o sinal de divisão por vezes e inverto a segunda fração. Aí vai ficar a mesma coisa, ó, t seno de 1 sobre t. Então, eu só fiz isso porque, vamos analisar agora. Eu fiz isso porque, se você substituir agora onde tem t, colocar infinito, vai ficar o seguinte, ó, seno de 1 sobre infinito sobre 1 sobre infinito. Aí, 1 sobre infinito, como eu já tinha explicado bem aqui, ó, vai ser zero. Então, vai ficar seno de zero. Sobre quem? Sobre zero. Aí, seno de zero é zero. Aí, fica zero sobre zero. Uma determinação boa. Então, vamos aplicar L'Hopital. Agora, vai ficar assim, ó. O limite, certo, do seno de 1 sobre t, a derivada do seno de 1 sobre t, sobre a derivada de 1 sobre t, quando t tende ao infinito. Aqui em cima, vamos utilizar a regra da cadeia, ou seja, você deriva a função que está fora, que é o seno, vezes a derivada do que está dentro. Então, vai ficar assim, ó, o limite, certo? Aí, derivada do que está fora. Derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de 1 sobre t. Aí, vezes a derivada do que estava dentro. Ou seja, a derivada de 1 sobre t. Que vai ser menos 1 sobre t ao quadrado. Essa derivada eu já tenho em mente. Mas se você quiser conferir, é só conferir aí, tá bom? É só usar a derivada do quociente e você consegue chegar nesse resultado aqui, tá bom? Então, aí, caso análogo, é aqui, ó, a derivada de 1 sobre t. Como a gente já viu, é 1 sobre t ao quadrado, menos 1 sobre t ao quadrado. Aí, aqui, ó, eu posso simplificar, ó, corta e corta. Então, eu vou ficar com o quê? Com o limite, certo, do cosseno de 1 sobre t, quando t tende a quem? Ao infinito. Substituindo onde tem t colocando infinito, você vai ter o seguinte, ó, o cosseno
de 1 sobre infinito, ou seja, o cosseno de zero. E o cosseno de zero, vou colocar aqui embaixo, ó, é igual a 1. Então, aqui, ó, o limite dessa terceira componente é igual a 1. Então, chegamos ao final. Espero que vocês tenham compreendido. E é isso. Bons estudos, um cheiro e um queijo. Até a próxima. Fui!